A gente está aqui fazendo esse encontro, que é um encontro África e Diáspora na produção cultural, como parte da programação do Mês da Consciência Negra, organizado pelo Mirema, aqui da PUC. Esse é um dos primeiros eventos, já houve um primeiríssimo, né, Asa e Alexandre, no Dia da África, mas esse, então, é o segundo evento organizado por um laboratório de pesquisas novo aqui na PUC, constituído por nós e também pela professora Valéria Bastos, de Serviço Social. Chama-se LEPECAD. O LEPECAD é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas. Então, esse é o segundo evento que a gente está organizando. E, para a gente já começar sem demora, queria apresentar, então, meus parceiros de LEPECAD e constituintes dessa primeira mesa, que é Negritude e Indústria Cultural, a desconstrução dos estereótipos. Primeiro, apresentar a professora Azinieri, que é... Sempre falo errado. Azinieri. Agora eu acertei. Sim. Com a mesa Afro-Referências e Mulher Rei e Pantera Negra. A professora Asa, ela é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana e pesquisadora de África e afrodiáspora. Coordenadora de graduação e professora do Departamento de Letras aqui da PUC. E também do Instituto de Pesquisa Pretos Novos aqui no Rio de Janeiro. Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e afrodiásporas, o LEPECAD. É também escritora, roteirista, multiartista, crítica teatral, literária, mãe, podcaster e youtuber. Faz tudo. Tudo. É múltipla. Ao seu lado, também não menos múltipla, está a Elaine Vidal, professora aqui do departamento, cuja fala chama-se Se Não Me Vejo, Não Compro, Representatividade na Publicidade. A Elaine é professora do Estudos de Mídia aqui da PUC, é pesquisadora de pós-doutorado da Escola de Comunicação da FRJ, com a pesquisa intitulada Yoga para Todos os Corpos, Corpos Plurais nas Narrativas, Yoga Inclusivo no Instagram, desenvolvida no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ. E Alexandre dos Santos, professor aqui do IRI, formado do IRI, o Instituto de Relações Internacionais, jornalista formado pela UERJ, mestre em Relações Internacionais aqui pelo IRI, jornalista que trabalhou na Globo News e na TV Globo, é professor das disciplinas Estado Político e Desenvolvimento na África Subsaariana e também da disciplina Questões de Política Internacional na África Subsaariana, no curso de Relações Internacionais. É um dos autores do livro África no Mundo Contemporâneo, colaborador da revista Insight Inteligência e do projeto Colabora. Então, sem mais, gostaria de passar a palavra aqui para os meus colegas, começando pelo Alexandre. Paloma, você passa para mim aí? Passo. Estou tossindo assim, gente, mas eu não estou com Covid, já testei. É só uma faringite mesmo com uma sinusite. Todos os ites, assim, ruins. Vou combinar um sinal discreto com a Paloma. Sim. Pode ser? Tá bom. Não, eu faço assim, aí você Faz muda para assim, mim. eu faço. Bom dia para todo mundo, para todos, todas e todos. Esse é o primeiro evento hiper, ultra, super oficial com o núcleo duro do LEPECAD. A gente fez uma bagunça no semestre passado, mas foi só por esquenta, né? Agora eu acho que começou oficialmente, as nossas atividades começaram oficialmente. Isso é muito bom. Então esperem que mais coisas virão. Quero parabenizar todo mundo, né? Minhas companheiras aqui, por a gente ter conseguido se reunir e ter algumas pessoas interessadas no que a gente tem para falar aqui. Muito obrigado também pela presença de vocês. E aí eu queria começar falando sobre uma coisa começar pelo óbvio, né? Que é
lembrar que o continente africano, do jeito que a gente está olhando ali, isso é uma grande convenção, na verdade, né? Sim, tem muito mais a ver com relações internacionais, né, com as teorias clássicas das relações internacionais, do que com o continente africano mesmo, né, que a gente está querendo trazer para a discussão aqui. Porque quando a gente pensa em continente africano, a gente pensa nisso, nessa grande convenção, e a gente pensa também em todas as imagens que a mídia tradicional, as séries, os desenhos animados, né, as graphic novels, os quadrinhos, trazem para nós a respeito do continente africano. Né? Sim, essa é a grande, é o grande construto imagético do continente africano. Mas ainda bem que a gente não precisa ficar só preso nisso, que a gente hoje tem as teorias pós-coloniais, decoloniais, feministas, para poder enxergar o continente africano de uma outra maneira. Não. Sim, a gente tem outros instrumentos para nos ajudar a enxergar o continente africano com outras possibilidades, né? E eu acho que a grande questão aqui é a gente sempre estressar que a gente está acostumado a ver o continente africano de uma maneira muito pessimista, muito ruim, muito negativista. E o que eu queria fazer com vocês hoje aqui, abrir caminho para as minhas colegas falarem depois de mim, é que a gente aprenda a enxergar e não só ver, né? Porque a gente precisa de enxergar além dos estereótipos de sempre. Se a gente ficar só preso nas imagens que são as imagens reificadas, né? Nada a ver com a mulher rei, né? Reificadas, né? A gente vai assim, que a gente é bombardeado na mídia todos os dias, etc. E tal, a gente vai ficar preso sempre, né? Nos preconceitos de sempre, nos estereótipos de sempre, e para falar bonito, nas semióticas de sempre. São sempre os mesmos signos, os mesmos sinais associados ao continente africano. Essas construções desses estereótipos, quando a gente fala do continente africano, ou que já aparecem como construto na cabeça da gente, quando a gente fala do continente africano, isso vem de muito longe. Eu tenho uma amiga que é professora da USP, a Rosane Borges, ela diz que o continente africano ele é muito visual, mas ele é invisível. Eu vou explicar para vocês o que é, porque eu também demorei um tempo de várias discussões e vários cafés com a Rosane para entender exatamente o que ela queria dizer com isso. Né? Mas é muito simples. Ela diz o seguinte, né? O continente... Desculpa, gente. As tossidas involuntárias vão rolar. O continente africano é visual porque o belo e o grotesco, com relação ao continente africano, eles são igualmente chamativos. Eles chamam a atenção da gente, eles vendem manchetes, eles vendem fotos que chamam a nossa atenção, eles vendem cartazes de filmes ou de séries que a gente vai querer ver por causa do belo e por causa do grotesco. Né? E desde sempre o nosso inconsciente coletivo ele é bombardeado com essas imagens do belo e do grotesco. Tudo que é belo e que é grotesco é visual. Mas a África de verdade não é isso. O continente africano de verdade não é isso. O continente africano está invisível. Né? Embaixo dessas imagens que são as imagens que mais têm apelo para nós. Ou que mais são vendidas como um apelo. Agora, a Wakanda, do jeito que a gente conhece, a Wakanda protagonista, com toda uma cosmologia e uma cosmogonia negra e etc. e tal, é uma invenção recente, uma invenção da década passada, porque a Marvel, finalmente, depois de 57 anos, colocou um roteirista negro para escrever o Pantera Negra. O Ta-Nehisi Coates. Né? E mesmo assim, usando um escritor negro afrodiaspórico, mesmo assim, a Asa vai mostrar para vocês, sim, ainda existem algumas reificações que são ecos de uma construção que é uma construção muito antiga a respeito do continente africano. Né? Vários preconceitos que já existem desde muito tempo. E eu acho que uma das pessoas que mais nos chamou a atenção e ofereceu alguns instrumentos para que a gente consiga fazer o exercício de descobrir, né, ou de ir identificando esses estereótipos para desconstruir, foi a Chimamanda.
Pode passar mais um. Né? Não sei se vocês conhecem esse TED já é um TED clássico. Né? A gente usa em sala de aula. A Asa também usa. Outro dia eu fui lá para entregar um livro para a Asa, ela estava discutindo esse TED lá, e eu falei, que legal. Isso é maneiro. Né? Então, assim, ela chama atenção para a gente de que a gente não pode se deixar engambelar pelas histórias únicas. Porque as histórias únicas estão aí para reificar todos esses estereótipos. E a questão do estereótipo é que ele não necessariamente está errado. É que está incompleto. Né? Então, a gente tem que perceber, a gente tem que ver e tem que enxergar. Né? A gente tem que fazer o exercício de saber que esses estereótipos estão reificando algo que é muito maior, sabe? É um construto que está em volta da gente e que o Silvio Almeida já chama de racismo estrutural e que a Sueli Carneiro, né, há muito tempo já chama de racismo epistemológico. Então a gente precisa fazer esse exercício, senão a gente vai ficar condenado a tomar a pílula azul do Matrix para sempre. Né? Sim, não à toa, um dos instrumentos de desfazer esses estereótipos e olhar o continente africano para além da superfície, né? Uma das grandes questões hoje que estão sendo debatidas no planeta é a COP27. Né? Sim, a COP27 está acontecendo na África, no continente africano, no Egito. Né? E 7 de cada 10 países que sofrem com a emergência climática estão no continente africano. Estão vermelhinhos lá. Né? O continente africano hoje é o continente não só da diversidade, mas é o continente que mais pensa de maneira propositiva soluções para diminuir o impacto da emergência climática. E é o continente que mais sofre com essas emergências climáticas. Os outros 3 de cada 10 são países insulares que estão lá no Pacífico. Né? Pode passar mesmo, Paulo. Sim, o continente africano é hoje um continente que é berço das principais startups em termos de tecnologia no planeta inteiro. Né? Não à toa, né, uma boa parte dessas startups está ligada à indústria cultural. Porque um dos festivais de cinema mais importantes do planeta acontece em Ouagadougou, que é a capital do Burkina Faso, na África Ocidental. E acontece de 2 em 2 anos, que é a FESPACO. E que congrega produtores do audiovisual do continente africano inteiro para trocarem experiências, para se qualificarem e continuarem fazendo audiovisual. Era só cinema, mas agora também é streaming, também é a área de propaganda. Né? Desde 2005, a gente tem no continente africano o Oscar do continente africano, o AMA Awards, que tem todos os mesmos quesitos do Oscar. Claro que não tem Oscar de filme estrangeiro, tem Oscar de língua nativa, de língua étnica. Né? E desde 2007 a gente tem um Oscar só para o filme nigeriano, que não dá para competir. Né? Porque a Nigéria é o maior produtor cultural de audiovisual do continente africano. Tanto que a Netflix já acordou para isso e hoje você tem uma aba na Netflix só para filmes de Nollywood. Né? A Netflix hoje acho que a grande, eu não vou chamar de estúdio, mas a grande empresa do audiovisual que mais aposta na diversidade. E a abertura de caminho que Nollywood deixou dentro da aba da Netflix faz com que a gente tenha contato com várias outras produções audiovisuais do Senegal, da Mauritânia, do Mali, da África do Sul, até do Zimbábue, de Angola. Então, é uma abertura de caminhos, né? Vou falar rapidinho, tá? Porque o tempo acho que acabou. E para além de Nollywood, a gente tem também, por exemplo, Lagos, na Nigéria, é a capital africana dos super-heróis. Todos os grandes estúdios, startups de estúdios de quadrinhos, estão em Lagos. Lagos é hoje o que é Nova York para os heróis da Marvel e o que é Gotham e Metrópolis para os heróis da DC. Todos os grandes super-heróis, negros e negras, né? Sim, e LGBTQIAP+, vivem em Lagos, na Nigéria. Nigéria tem mais super-herói por metro quadrado do que
sei lá, do que não sei. Mas é muita gente. E eles qualificam desenhistas hoje, desenhistas e roteiristas que estão sendo disputadíssimos pelo mercado dos Estados Unidos e da Europa, de quadrinhos de arte e de quadrinhos comuns, né? Sim, vários roteiristas e roteiristas mulheres, principalmente, estão sendo contratadas por essas empresas para estarem à frente de um outro olhar a respeito dos seus personagens negros, dos seus estudos, do seu panteão de personagens negros. Mas, além disso, o sucesso desses novos roteiristas é tão grande que, por exemplo, o Ta-Nehisi Coates começou escrevendo as histórias. Né? Ele era escritor, foi trazido pela Marvel para escrever o Pantera Negra. E depois do sucesso do Pantera Negra, ele foi escalado para resgatar um personagem que era um personagem que estava caindo no ostracismo, que era o próprio Capitão América, que é a síntese da branquitude anglo-saxã estadunidense. Um autor negro escrevendo Capitão América, criando, né, dilemas e contextos do Capitão América que ninguém tinha conseguido escrever antes. Atualizando o personagem deixando de ser um imbecil segurador de bandeira, um representante do American Way of Life. Claro, você não consegue se desfazer de todos os estereótipos, também os estereótipos da branquitude estadunidense. Mas existe um grande esforço aí, né? Então, Paloma, pode acabar, pode passar aí. Vou pular essas coisas todas aí. Vou só lembrar vocês que também para a gente sair, né, dos estereótipos e mergulhar um pouquinho, e não só ver, mas enxergar também, lembrar que o continente africano tem, ao todo, 29 prêmios Nobel. Tem 3 Nobel de Medicina, 3 de Química, 2 de Física, 11 Nobel da Paz, entre eles aquelas 3 mulheres ali no meio, a Wangari Maathai do Quênia, a Ellen Johnson Sirleaf, que foi a primeira mulher eleita presidente do continente africano, e embaixo das duas, a Leymah Gbowee, que contribuiu para terminar a Guerra Civil na Libéria, né, liderando um movimento que fazia uma greve de sexo. Só podia voltar, né, a se relacionar com as suas mulheres quando terminassem a paz, quando assinassem a paz. Só podiam sair de dentro do hotel também quando resolvessem tudo. Né? E o continente africano tem 8 prêmios Nobel de Literatura. Né? Sim, o mais recente deles, no meio, lá na direita, que é o Abdul-Zahak Gurnah, que ganhou no ano passado. Né? E de 5 anos para cá, não tem lista do Booker International ou do Booker Prize que não tenha pelo menos um autor do continente africano. Né? Esses são alguns dos finalistas dos últimos anos. Todos eles lançados aqui no Brasil. Né? O atual vencedor do Goncourt, que é o maior prêmio de literatura, né, da França, pode passar mais um, é esse cara aqui, que é um senegalês, não é francês. Né? Também tem um livro publicado aqui no Brasil. O Prêmio Oceanos, por exemplo, né, sim, que premia livros lançados todo ano em língua portuguesa, né, esse ano teve um recorde absoluto de obras publicadas por autores de língua portuguesa do continente africano. Né? O Prêmio Camões, sim, a gente tem 7 laureados do Camões. O Camões premia a obra inteira de um escritor. É um prêmio que desde 88, se não me engano, é dado pelo governo de Portugal e do Brasil. E premia a obra inteira. Né? A gente tem 3 moçambicanos, 2 cabo-verdianos e 2 angolanos. E a mais recente, né, quer dizer, a que ganhou o ano passado, foi a Paulina Chiziane, a primeira mulher preta a ganhar Camões, a vencer o Camões. Então era isso que eu queria deixar para vocês e agora abrir a porta para as minhas colegas falarem. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia. Espero que todos estejam bem, firmes, lúcidos. Alexandre é muito maravilhoso, né? Ele trouxe slide, eu não trouxe nada disso. É puro gogó e imaginação.
né, é o que tem para hoje. Agradecer Elaine e Carla pela organização, nosso primeiro evento oficial do LPCAD. Isso é muito revigorante, saber que a gente está conseguindo colocar em prática esse desejo antigo dos meus colegas, mas que eu pude vir ajudar a somar e finalmente o laboratório existir. E aí eu preparei uma fala dividida em 3 pontos de interesse, 3 chaves. O primeiro é por que esse interesse da indústria cultural pela representatividade, né, pela estética negra, pela história negra, africana, afrodiaspórica, qual é o interesse disso? O segundo tópico é pensar mesmo a representação e a representatividade, e o terceiro é dar algumas informações sobre os filmes Pantera Negra 1 e 2, com spoiler, me desculpa, mas vou tentar assim, segurar bastante, e Mulher Rei. Mas lá no meu canal, parece muito mexer, mas lá no meu canal tem alguns vídeos sobre Mulher Rei. Um vídeo explicando detalhadamente o filme, um vídeo explicando quem são as Agogis, as rainhas do Daomé, e um outro vídeo explicando quem é o Guezo. Né? Quando eu chegar nesse tópico, vocês vão entender por que eu estou dando essa dica. E aí, primeiramente, eu acho que, pegando o gancho da pergunta feita pelo Alexandre, do autor negro finalmente ir para a Marvel e escrever não só o Pantera Negra, mas escrever também sobre o Capitão Pátria, embora realmente está havendo uma movimentação que precisa ser considerada e tudo mais, mas eu não consigo ser acrítica. Né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se colocar é o que significa um autor negro escrever sobre o arquétipo da supremacia ocidental, que é o Capitão América. Né? Ou a gente pode até pensar no Homelander, o Capitão Pátria da série The Boys, que é ainda mais senhor do Ocidente do que o próprio Capitão Pátria, porque o Homelander ele não tem ética, ele é misógino, ele é extremamente patriarcal, ele é louro de olho azul, ele é bonito, ele é efetivamente ocidental, ele quer fazer da América, né, Save America, American Save Again, né, essas coisas assim que a gente já tá ligado, e tem umas pessoas reais que, inclusive, que né, estão ali para essa narrativa do Senhor do Ocidente. Quem é o Senhor do Ocidente? Isso é uma metáfora do Quijano, Hannibal Quijano, que diz respeito a esse arquétipo semiótico, estereotipado, de quem seja o humano para o Ocidente. Então, primeiramente, o Ocidente ele é anglo-europeu, né? Ele é iluminista, judaico-cristão, greco-romano, ele é falante de inglês como língua materna, né? Principalmente, depois vem francês, depois vem alemão, português não entra nesse lugar, tá? É importante dizer, embora Portugal esteja no Ocidente e finja que não está. Embora Portugal finja que não foi ele quem começou a historinha de escravizar a gente preta pelo mundo. E Portugal finge muito, né? E tem problemas muito sérios hoje com a entrada massiva de brasileiros e, sobretudo, com os afropeus, que são afrodescendentes, nascidos e criados em Portugal, nascidos e criados na Itália, na Europa de maneira geral, e que não são reconhecidos como parte de uma Europa. E a gente vê essas pessoas, no momento de guerra da Ucrânia, sendo impedidas de fugirem e sendo enunciadas na mídia enquanto estrangeiros, mas não são estrangeiros, são nascidos e criados na Ucrânia. Se voltarem para a África, não tem quem encontrar, porque a família se mudou para a Europa na década de 50, na década de 60, mudou todo mundo, a geração inteira, a pessoa nasceu, criou, não sabe falar línguas africanas, mal sabe localizar os seus parentes no mapa da África. E ainda assim elas não têm pertença de cidadãos europeus, afropeus que eles são. E esse conceito de afropeu é um conceito da Leonora Miano, que é uma afropeia. Né? Ela migrou muito cedo, os filhos dela são afropeus e ela dialoga muito com como pode não pertencerem à França, se eles são culturalmente, geograficamente, linguisticamente franceses. Né? Então me abre muito a curiosidade de entender o que faz a
a Marvel, de repente, querer que o Capitão América seja escrito por linhas verdes, porque tenho para mim que existe um projeto da indústria cultural ocidental que quer o quê? Dar legitimidade de supremacia ocidental para personagens brancos a partir de linhas pretas. E é por isso que está havendo essa enxurrada de criativos negros na indústria cultural, como o Globo, como Netflix, como Globo, Prime e etc. e tal. Não é porque, de repente, a indústria cultural entendeu que ela precisa se movimentar porque ela cria semióticas limitantes ou plurais da outridade de si própria. É porque ela entendeu que, se ela conseguir que a outridade legitime o seu lugar no mundo a partir de linhas pretas, a discussão está ganha. E o mais interessante é que isso está sendo feito a partir do capital, né? Uma agenda extremamente neoliberal, em que você pega um criativo preto, roteirista, enfim, uma pessoa criativa ali de destaque preta, leva para dentro do streaming, aplica um contrato de exclusividade, ganhando, sei lá, 15 mil reais, mas retira a possibilidade dessa pessoa ser criativa. Então você tira a pessoa do mercado, bota na geladeira, mas assina um contrato com a Globo. Então, até que ponto realmente a gente não está caindo de novo na balela da representatividade? Porque representatividade sem representação sustentável, né, semioticamente, é o mais do mesmo. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo de representatividade marcante na história da dramaturgia nacional, que é a novela A Cabana do Pai Tomás, que é uma novela de 1969, a primeira novela da televisão brasileira protagonizada por uma mulher negra, né, a Dona Ruth de Souza, 1969. Essa novela é um marco da representatividade? Né? Porque é a primeira novela da história da TV brasileira protagonizada por uma mulher negra. Não há dúvida que há aí uma representatividade, há portas abertas, há caminhos ali que são avançados. Agora vamos olhar o conteúdo filosófico da obra. Né? Cabana do Pai Tomás é uma narrativa escravocrata. Pai Tomás passa a narrativa inteira sendo um bucha, sendo um neocolonizado. Ele termina a narrativa chicoteado e perdoando o seu algoz. Né? As últimas falas dele é perdoando quem chicoteou ele, quem escravizou ele. E a novela é feita por um ator chamado Sérgio Cardoso, que é um homem branco, que fez blackface em 204 capítulos. Então, observe, tem representatividade? Tem representatividade, mas em termos de representação, qual é a representação dessas pessoas negras? Qual é a agenda dessas pessoas negras? Qual é a autonomia delas? Qual é o lugar dela na narrativa? Faz disso, dessa obra de representatividade, uma boa obra? Entende? Então, a gente está muito na falácia da representatividade, porque a representatividade, ela atende à agenda do capital, né? Então, as indústrias de beleza, por conta da representatividade, ela começa a produzir produtos de cabelo que ela não produzia antes. Porque ela mudou? Não, porque ela entendeu que, por conta da representatividade, ela lucra mais vendendo para esse tipo de cabelo. Né? Então, existe aí uma ingenuidade nossa, coletiva, diante das obras da indústria cultural em termos de representatividade. A gente deixa de olhar a representação. E o grande problema está em Pantera Negra. Pantera Negra, vamos lá, é maravilhoso? Maravilhoso. Vi no cinema, vi o 2 no cinema, levei meus filhos, muito maravilhoso. Mas o Wakanda não é imperialista. Né? Ela é dona de vibrante, tecnologia, vira as costas para a África e quer virar membro da ONU. Isso é muito estranho. O comportamento de Wakanda é um comportamento similar ao comportamento norte-americano. Então, a Wakanda, ela é os Estados Unidos super africanizado esteticamente, né? Tem adinkra, tecido, tem muita coisa assim que a gente olha e bate no visual, que o Alexandre falou. A gente olha e identifica visualmente a África. Mas quando a gente vai para o conteúdo filosófico, aquilo que constrói imaginários, aquilo que luta diretamente contra o perigo da história única da Chimamanda, o Wakanda é um péssimo exemplo. Tirando a questão do Killmonger. Quem é Killmonger? Killmonger é a representação dos afrodiaspóricos. Killmonger é a representação de pessoas como eu, Eloy, e vários de nós aqui. É a representação, por exemplo, do Brasil, que é a maior diáspora africana do mundo.
E o que esse afrodiaspórico faz? Ao retornar à África, ele vem dotado de um comportamento ocidental e ele vai fazer o quê? Qual é a primeira coisa que o Killmonger faz? Ele vai destruir o que aquela comunidade tem de mais profundo e sagrado. Então, só o arco do Killmonger, ele é um arco que vai contra a 100 anos de luta pan-africana mundial. Porque o panafricanismo, desde Garvey, desde 1914, ele luta pela unidade cultural africana, que o pluriverso de possibilidade continental tenha pactos de contato com o pluriverso de possibilidades afrodiaspóricas. Então, quando a gente fala que nós somos africanos em diáspora, para além de afro-brasileiros, afro-chilenos, afro-cubanos, nós estamos entrando numa agenda de relações internacionais secular, uma luta secular que é, inclusive, encampada por órgãos continental, né? A União Africana. Então, esse personagem, para além de ele ser muito charmoso, muito maneiro e tudo mais, ele simboliza nós. E está dizendo que se a diáspora voltar para a África, ela vai para destruir, porque ela é dotada de um ímpeto civilizador ocidental de dominação. Isso é muito complexo. Isso é anti-negritude. Mas por conta da gente estar dentro da disputa da representatividade e não se ligar na representação, a gente vai pelo visual, bate palma e tal, e sublima toda impressão semiótica que aquela verdade está sendo passada para as nossas crianças. Isso é muito sério. E quando você vai para o Pantera 2, né, aí desculpa, eu vou dar spoiler, se vocês viram, mas a narrativa, ela coloca o Nomor, que nas revistinhas faz parte do reino de Atlântida. Né? Então, a Atlântida é um mito, né, ali, que está em todas as culturas, não só na cultura europeia, tem nas culturas asiáticas, tem nas culturas africanas, essa ideia de um continente submergido e tudo mais. E aí, por conta da representatividade, por conta de sei lá o quê, eles resolveram tirar a ideia de Atlântida, que é uma coisa mais guarda-chuva cultural, e eles transformam a Atlântida em Telacan, que é uma cidade que mistura aspectos incas e maias. Visivelmente, eles fizeram ali um estudo, misturaram tudo e criaram a estética do Telacan. Só que, vejam bem, a narrativa do personagem Nomor é uma narrativa muito interessante porque ele é ali um originário da América que seu grupo foge da opressão espanhola, da escravidão espanhola e se refugia no mar. Dentro da narrativa, seria muito mais crível e interessante, na ausência do Pantera, porque o filme ele fala muito de luto, faz muita homenagem ao ator, né, e tudo mais, tá tudo suave, mas seria muito mais interessante, na ausência do Pantera, né, que vai defender a nação de Wakanda, que tem vibrânio, seria muito mais interessante que o Wakanda se juntasse ao reino de Nomor, que também tem vibrânio, contra os verdadeiros imperialistas dominadores. Porque, vejam bem, em qualquer realidade que nós estejamos aqui, se é descoberta algo como vibrânio em qualquer lugar subdesenvolvido, a gente sabe que os Estados Unidos vai roubar. A gente sabe disso. Porque essa é a praxis dele nos últimos 500 anos, né? Não dos Estados Unidos, do Ocidente e dos Estados Unidos, né? Aí século XX inteiro, século XXI também. Então, é muito interessante como é que a narrativa, ao invés de focar e dar criticidade a tentativa ocidental de dominação de todo mundo, inclusive de Wakanda, como é que ela bota os wakandanos versus os atlanticanos, o povo lá de Telacan. Ou seja, é uma narrativa que coloca dois subalternos para brigar, efetivamente eles entram em luta, em traição, em disputa, para defender o vibrânio que pertence aos dois, enquanto os americanos comem pipoca e assistem isso maravilhosamente. Vocês já viram isso? A história do continente africano é essa. Os europeus invadem o continente africano, criam brigas étnicas, fomentam essas brigas financeiramente, armando essas pessoas, e depois eles esperam chegarem à costa o fruto desse sequestro e dessas brigas, né? O fruto que será vendido. E aí isso me leva ao filme, o segundo filme, que é Mulher Rei, que é um filme muito interessante de empoderamento. Ele atende uma cartilha feminista, né, de empoderamento feminino. Tem ali falas que estão dentro do discurso do feminismo interseccional. Tem, assim, foi lido, foi entendido e foi incorporado. Entretanto, é muito interessante como é que o vilão da escravidão é um homem negro e não os colonizadores.
E quando a gente vai para a história, efetivamente, nós sabemos historicamente que as agogis eram escravocratas, porque elas eram a mão de Gueso e Gueso era escravocrata. E o que o filme vai fazer? Vai trocar, vai botar as agogis como mulheres muito preocupadas com a escravidão e que, né, contra a escravidão, e que vão atacar o reino de Oió, que é um reino de Xangô. Então, se você é de matriz africana, você sabe que um reino de Xangô nunca cometeria injustiça. Isso é semioticamente, filosoficamente impossível uma comunidade dedicada a Xangô, que é o Senhor da Justiça, cometer uma injustiça como a escravidão. E aí, no filme, o que acontece? Esse reino, que é o escravocrata, e as agogis maravilhosas vão lá lutar, mano, Gueso. Só que a história não foi essa. A história é que o reino de Daomé invadiu e sequestrou e escravizou, mandou para a escravidão o povo de Oió. Então, essas são perguntas assim que têm que ser postas quando a gente conversa sobre grandes obras de representatividade e que tem um alcance mundial muito grande, que tem um alcance educativo muito grande, que levam crianças da mais tenra idade para o cinema para estar em contato com uma narrativa que é muito esteticamente maravilhosa. Mas, semioticamente, ela reforça esse lugar comum, que é o perigo da história única. Então, eu quero, na verdade, terminar trazendo essa reflexão sobre a agenda da diversidade. Né? A agenda da diversidade também é uma agenda que está atendendo da mesma forma o Senhor do Ocidente, o Homelander, porque diverso é tudo que é diferente do Senhor do Ocidente. Então, o crivo balizador continua sendo o Capitão América. O crivo balizador continua sendo o Homelander. Então, por isso que eu prefiro usar a agenda da pluriversalidade, porque existe um pluriverso de possibilidades de ser e estar no mundo, inclusive um pluriverso de possibilidades de nós sermos e estarmos no mundo. Né? Então, a pergunta, problema que eu lanço para vocês, assim, para vocês irem refletindo, qual é a agenda da representatividade na indústria cultural mundial, né? E também a nacional. Muito obrigada. Incrível, né, a fala da Asa e do Alexandre, né? As coisas que trazem pra gente refletir, a gente, putz, como é que eu não pensei nisso antes, minha gente? Estava aqui na minha frente, eu não vi quem sou eu? Quem sou eu aqui? O que eu tô fazendo aqui nesse universo? Né? Que eu tô aceitando tudo, mas daqui a 2 horas a gente tá ali no shopping de novo consumindo tudo. Porque a gente é assim também. Mas para juntar, para fechar um pouco disso, falar sobre o consumo mesmo, a publicidade como um todo, e a questão do consumo, né, que a gente vem fazendo em relação a essa temática. Né? Na verdade, quando a gente tem um hábito de colocar a publicidade e o consumo como grandes vilões, né, da sociedade, que é graças ao consumo que a gente está do jeito que está, né? Que é graças à publicidade malvada, feia, que mostra coisas que a gente deveria ter, que é por conta dela que a gente está aí se matando por conta de um tênis. Só que, na verdade, não é só isso, tá? Na verdade, consumir hoje, na nossa sociedade, consumir é uma forma de pertencimento. Você se coloca pertencente a um grupo, a um ativismo, a uma causa, através daquilo que você consome. Então, a gente acabou percebendo que, atualmente, muitas das perguntas, como, por exemplo, aquelas relacionadas à questão de pertencimento mesmo, têm respostas inspiradas no consumo. Será que eu sou realmente uma pessoa sustentável, que acredita em questões sustentáveis e estou ali consumindo, comprando todo final de semana na Zara? Será que eu sou uma pessoa que luta contra o trabalho escravo e estou ali comprando minhas blusinhas na Shein, esperando ficar parada lá no Paraná horas e horas, meses e meses para chegar? Cara, não é. Então, muito do que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina, contribui muito mais para o que a gente está fazendo hoje. Então, não é só a publicidade. Então, na verdade, o consumo acaba sendo um processo, um conjunto de processos socioculturais que se realizam dessa apropriação dos usos dos produtos. Ele constrói parte da racionalidade integrativa, comunicativa da sociedade.
Tá, mas nesse contexto, o que é a publicidade? Né? Alguém aqui é aluno do curso de publicidade? Olha que lindo, não. Bom, a publicidade, na verdade, ela não é esse ser malvado, a alma do negócio. Não é isso. A publicidade é um elemento híbrido que se apropria de diversas características da moda e da cultura vigente, tá? Para representar ou tentar representar, muitas vezes, infelizmente, estereotipadamente, a sociedade. Algumas lacunas também dessa sociedade. Pode passar, por favor. E o que a gente tenta hoje na publicidade, e eu falo a gente, não só a galera que está na sala de aula ensinando, mas uma galera que está produzindo publicidade, porque sim, a gente tem gente produzindo publicidade com a mente um pouco mais aberta. Isso ficou visível nos últimos 2 anos, até mesmo pela quantidade de premiações para publicidade social. Mais de 80% da publicidade que ganhou os principais festivais desse ano são publicidades voltadas para o social, tá? Então a gente tenta trazer essa diversidade, tenta trazer representatividade para que haja inclusão social. Aquilo que o Alexandre falou de você mostrar, de você estar atento e ver as coisas com os outros olhos, que a Asa falou sobre essa diversidade, de trazer para a conversa também e ter a representatividade, só que não adianta nada disso se você não tiver inclusão. E aí o que eu quero dizer com inclusão, trazendo diversidade e representatividade? Tem uma metáfora que eu acho muito bacana, que muita gente usa, que é representatividade é você chamar o outro para a festa, né? Chamar várias pessoas para a festa, diversidade. E inclusão é que quando você chama para a pista para dançar junto com você. Porque não adianta nada eu estar lá naquela festa que tem muita gente diferente, muita gente diversa, que tem até um ou outro parecido comigo que me representa, se a gente não é chamado para a pista de dança. Se a gente não dança com as outras pessoas ali. Então isso que é o mais importante. Pode passar, por favor. Então, nessa diversidade, né, da publicidade que a gente tem tentado trazer, esse contato cotidiano com mensagens midiáticas estereotipadas. Infelizmente, a diversidade, como muita gente tem colocado hoje, ela está estereotipada ainda. Ela reproduz e reforça alguns preconceitos. E aí há um mito compartilhado, acredito eu, de que o Brasil é um país para todos e que a publicidade é um reflexo da nossa sociedade. Se for assim, só hoje de manhã, quem ligou a TV, quantos comerciais você viu que os protagonistas eram negros? Negras. Crianças negras, homens negros, mulheres negras. Quantos comerciais? Se a gente é mais de 54% da população. Então, não é um reflexo da sociedade. Que sociedade é essa que está sendo refletida? Na verdade, o que a gente observa mesmo são modos contemporâneos do sistema de opressão, na verdade, de discriminação, de exclusão social, fortalecidos muitas vezes pelo mercado publicitário. A gente vê poucas pessoas indígenas, a gente vê poucas pessoas gordas, a gente vê poucas pessoas velhas na publicidade. E todas essas pessoas consomem as mesmas coisas que vocês. E têm o direito de consumir coisas específicas para elas, porque elas têm direito. Tem uma fala que eu ouvi uma vez num Roda Viva com a Thaís Araújo, que me marcou bastante, e que ela fala do audiovisual, a questão da representatividade no audiovisual, e ela diz que o importante da representatividade é você se sentir possível. E isso me tocou muito, porque quando você vê alguém em algum lugar, em alguma posição, quando eu vejo uma pessoa negra em alguma posição que eu sequer imaginei que eu poderia ocupar, eu vejo que aquilo é possível. Então, quanto mais pessoas negras, quanto mais afrodiaspóricos, quanto mais da África a gente puder ver, mais possível isso é. Porque a partir do momento que eu vejo, eu posso reconhecer. A gente só vê, a gente só reconhece aquilo que a gente está vendo inicialmente.
Então, a gente sente possível aquilo que a gente está vendo. Ter uma família completa, uma família negra, faz com que aquela criança que está assistindo, que está sendo alfabetizada mediaticamente, veja que é possível ter uma família daquela família doriana de antigamente, né? Que é a família que está ali junta tomando café da manhã, pode ser uma família negra, sim, junta de manhã tomando café da manhã. Pode passar, por favor. E aí, com isso, quando eu falo desses movimentos que a gente tem tido na publicidade para tentar fortalecer isso, valorizar isso, uma das coisas que eu acho, assim, que eu tenho mais orgulho de poder estar vendo acontecer é o Clube de Criação de São Paulo. É um dos principais clubes de criação do Brasil e reúne o que há de melhor na publicidade brasileira. E depois de mais de 30 anos, finalmente teve uma chapa preta. Em 2021, eles assumiram uma chapa totalmente formada por pessoas negras, LGBTQIA+, homens, mulheres, todo mundo, negros, observando a publicidade, questionando a publicidade, produzindo publicidade. E isso é muito interessante. Pode passar, por favor. Outra coisa, quando eu chego numa loja de brinquedos e vejo brinquedos com a pele negra, caramba! Ah, Elaine, mas você está sendo colonizada porque você consome coisas da Disney. Consumo, sim! Vou pra Disney e se eu tiver dinheiro, se o dólar baixar, vou de novo, sim! E quantas vezes eu puder ir. Mas é o que a Asa falou, a gente não pode ser acrítico. Não significa que a gente não vai consumir aquilo, que a gente não vai ver aquilo, que a gente não vai estar junto. É só a gente não absorver aquilo sem criticar, sem ver, pô, peraí. Na verdade, eu lembro que acho que a primeira vez que eu entendi o que era ser uma pessoa negra foi quando eu fui pra Disney. Eu tinha 33 anos, eu não tão jovem assim pra ir pra Disney, mas eu fui sozinha, juntei meu dinheiro e fui pra Disney. E eu fui num grupo de excursão que se desfez e éramos 6 pessoas. Sendo que dessas 6 pessoas, 5 eram uma família de pessoas brancas. E eu tava lá. E eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Torrando dinheiro, rica, como se não houvesse amanhã. Fui na excursão com tudo pago, fiquei em hotel da Disney sim, porque eu podia, eu trabalhei para aquilo e fui. E aí, quando eu cheguei lá, foi a divisão de quartos, a dificuldade de divisão de quartos, porque aquela família não falava inglês, só eu falava. A guia ainda não tinha chegado, então eu desenrolei com todo mundo, mudei todo mundo de quarto, deixei todo mundo perto e fui pro meu quarto mais afastado. E aí o carregador de malas me perguntou se eu era guia daquele grupo. Eu falei, não, eu tô vindo junto com eles. Porque ele achou estranho guia ficar no hotel. Aí eu, não, tô vindo junto com eles. Aí ele, mas você não é parente deles. Eu falei, não, conheci agora. Ele, ah, tá, eu percebi, porque você é negra e eles não. E eu andei, e eu falei, pô, posso ser adotada, não posso? Tipo, posso ser prima de alguém? Por que só porque eles são brancos eu não posso ser da mesma família que eles? E outras muitas situações ali dentro, não de pessoas dentro da Disney propriamente dita, mas fora, quando eu saía daquele mundinho mágico, quando eu pegava um táxi e o taxista era negro, e aí ele descobria que eu era do Brasil, e aí eu não conseguia discutir racismo com ele, porque eu não queria, não era aquilo que eu queria fazer naquele momento, e ele ficava revoltado comigo porque eu não estava discutindo, porque eu estava com pessoas brancas no mesmo carro que ele. Enfim, foi lá que eu descobri. E foi lá que eu descobri também que não adiantava eu comprar coisas, porque eu nunca ia pertencer, e eu nem queria pertencer àquele lugar. Mas a partir do momento que eu vejo crianças, meus priminhos e filhas de amigos, que podem consumir essas coisas e se ver representado, coisas que não tinham na minha infância. Na minha infância não tinha uma doutora brinquedos, uma bonequinha que é médica de brinquedos. Pensar em ser médico? Não, no máximo você pode ser uma veterinária e trabalhar numa fazenda. Tem um outro que eu acho interessante também, é que, infelizmente, muitos desses brinquedos,
especialmente os brinquedos ligados a filmes, eles acabam encalhando. Foi o caso do boneco do Finn, do Star Wars, e também não fez muito sucesso, não sei aqui no Brasil, eu pelo menos vou sair daqui, vou passar no McDonald's, vou comprar o meu McLanche feliz com Wakanda Forever. Mas lá nos Estados Unidos também não fez tanto sucesso assim a venda desse McLanche feliz. Então, coloca, apresenta, mas deixa lá só para dizer que está apresentando. Outra coisa que a gente vê muito na publicidade, as formas estereotipadas de negritude, né? É sempre a mulher negra exótica, cabeça raspada, não pode ser muito retinta, né? Porque senão não vai ter maquiagem, a iluminação vai ficar complicada, não vai combinar com a paleta de cores. Nada disso, né? Pode passar, por favor. E aí a gente tem também mais uma outra vertente de comerciais, e aí entendendo a publicidade social, comerciais que mostram pra gente os preconceitos que estão dentro da gente, que colocam luz a esse racismo que está dentro da gente. Qualquer pessoa negra já passou por isso, já teve essa sensação, especialmente qualquer pessoa negra que com poder aquisitivo um pouquinho melhor, o que se colocou, conseguiu se colocar numa situação de um poder aquisitivo um pouquinho melhor, achando que tem direito de frequentar alguns lugares, mas os olhares são esses, de que você não deveria estar ali. E o que é mais louco e que vai muito de encontro àquilo que a gente fala sobre o Black Money, é que em vez da gente ficar revoltado, sair de lá e não comprar mais, como a maioria das pessoas brancas faz quando fica revoltada, eu não vou comprar mais ali, pronto. A gente vai lá e gasta o dobro. A gente vai lá e fala, eu posso pagar, e vai lá e gasta o dobro naquela loja. Quando, na verdade, a gente estaria dando troco se a gente estivesse comprando de mãos pretas. Estivesse mandando dinheiro para pessoas pretas. Então, a ideia do Black Money é essa, fazer circular o dinheiro entre os produtores, entre as pessoas pretas. Tá? Porque a gente tem esse péssimo hábito de acender um pouquinho e consumir fora da onde a gente cresceu, da onde a gente nasceu. Passa, por favor. Só para fechar, tem uma coisa que bate muito na minha cabeça e que vem muito na publicidade brasileira, que é a afroconveniência que vem sendo trabalhada bastante. Que está na moda ser negra desde que você não seja negra. Então, se você tiver traços, utilizar elementos da negritude, ok, vai vender, é descoladinha e exótica. Mas se você for de verdade, você não tem acesso. O fenômeno do blackfishing, ou afroconveniência, é um fenômeno recente. Eu lembro que em eu escrevi o artigo em 2019. Em 2018, teve uma escritora que eu já esqueci o nome, mas no Twitter ela fez uma tweet no Twitter falando, vamos falar sobre as atrizes que fazem blackfishing, uso da imagem negra para conseguir likes, né? Pode passar, por favor. E no Brasil a gente tem um monte disso. A Anitta é uma que faz blackfishing o tempo inteiro. Quando é conveniente, ela pega a estética negra, a pele mais bronzeada, o cabelo mais cacheado. Quando não, ela faz a branca. Assim, eu não estou questionando o papel da Anitta fora em relação à produção cultural e tudo mais, não. Eu acho que ela tem um papel fundamental. Mas ela faz isso. Não só ela, pode passar. A gente teve recentemente, que isso foi uma das coisas mais absurdas que eu vi esse ano, a Jade Picon fazendo uma campanha para Arezzo, que a temática era elementos inspirados na cultura da África, só que aí todo mundo caiu em cima e a empresa disse que não, a ideia não era falar de mulheres negras, era falar da cultura da África, elementos da África, e que
Aí entra uma questão que a Asa até falou. Você coloca uma pessoa negra para escrever lá, mas que representatividade, que representação que você está dando? E eles falaram que as pessoas que produziram aquilo foram um coletivo negro. Então, tipo, eu coloquei 2 pessoas negras para poder falar sobre aquilo, então tá tranquilo, entendeu? Elas deram um aval, então tá tudo certo, pode passar. E aí essa foi a resposta, o posicionamento aberto da Arezzo, dizendo que era os 50 anos, em uma série de iniciativas, convidou 5 talentos da moda brasileira para reinterpretar o modelo clássico da marca da década. Uma das marcas colaboradoras desse projeto foi a Meninos Reis, dupla de estilistas pretos e baianos, porque tem que colocar ali que são de verdade, né? Que recriou um dos modelos mais conhecidos da Arezzo, a sandália Anabela. E aí, lá embaixo, eles falam também que em toda a campanha da Arezzo de 50 anos estiveram presentes outras mulheres negras, como a Sheila Babá, modelo, Cecília Chances, cantora, Malia, cantora. Caramba, eu coloquei ali, é o famoso, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Foi a mesma coisa que a marca fez. Só que, volta só. Só que olha só, se a temática são elementos da cultura da África, gente, sou só eu que estou vendo muito absurdo ou vendo a branquitude da Jade mais destacada ainda com essas cores. Tem alguma coisa que está muito errada que não está certa. Pode passar. A gente tem diversas influenciadoras digitais que fazem isso. Vai chegar o verão agora, vocês podem olhar lá no Instagram de vocês, não dá nem print, porque não vai ter espaço na galeria de fotos. Vão colocar trancinha, vão aparecer com a pele muito mais bronzeada do que de fato está, vão aparecer com o cabelo mais natural, como elas dizem. Pode passar. A Boca Rosa fez isso bastante. E vai fazer de novo, porque ela já fez outros anos também. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente vai para a tela, coloca uma mulher negra como a Maju, por que isso daqui tem defesa? Ah, não, ela só está usando o cabelo de forma natural. Qualquer pessoa que tira a trança fica com o cabelo assim, ela está valorizando as suas raízes. Mas isso daqui é boicotado dentro da empresa. Dentro da própria empresa. Novamente, chamou para festa, mas não tirou para dançar. Pode passar, por favor. E só para fechar, uma fala que coincide muito com que com que o Alexandre falou sobre representar o todo, né? Tem uma fala da Spivak que eu acho muito interessante, que ela traz esse alerta sobre o subalterno, né? Que dá para a gente pensar nisso, que o negro representa todos os negros, enquanto uma pessoa branca representa só a si mesmo. Quando uma pessoa negra faz uma coisa de errado, parece que todas as pessoas negras do mundo fizeram algo de errado. Mas quando uma pessoa negra faz uma coisa boa, não, ele é ponto fora da curva, né? E o contrário não acontece. Pode passar? Tem uma outra pesquisa que seria interessante vocês darem uma olhada, que todo ano lança, é a pesquisa TODES. É uma pesquisa que é desde 2015, né, que ela tem o objetivo de mapear como o gênero e a raça são representados na publicidade brasileira, através da análise de comerciais, posts do Facebook. Eles devem incluir Instagram no futuro. E é uma pesquisa muito interessante, porque ele não fala só da questão da população negra, mas fala dos corpos diversos também, fala a questão dos idosos, fala a questão dos homens negros também, enfatiza bastante isso. E é isso, gente. Muito obrigada.